Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos ver como calcular a estrutura horizontal utilizando o nosso aplicativo Inventário de Nativas. A base de dados a gente já conhece, nós já trabalhamos antes, e vale ressaltar que nessa base de dados a gente tem a inclusão de algumas lianas e também de árvores mortas. Mas eu não preciso retirar as árvores não identificadas, porque lá no nosso aplicativo ele vai conseguir então tratar adequadamente o caso das árvores não identificadas. No caso então, nós precisamos eliminar as árvores mortas, então a gente vem aqui na coluna, filtra as árvores mortas e a gente então vai selecionar todas elas e excluir da nossa base. Eu limpo o filtro, então agora eu não tenho mais árvores mortas na base, e eu também preciso então retirar aquelas árvores que estão identificadas com NA ou as lianas, que também nessa base estão identificadas como NA. Então eu vou filtrar aqui, também seleciono todas as observações com NA e excluo. Então agora eu tenho uma base limpa. Vale aqui destacar que a gente ainda tem as NIs, mas esse código eu consigo tratar lá no software. E aqui não tenho mais as árvores mortas. O nosso aplicativo web ele aceita dados em planilha Excel, mas eu sempre prefiro trabalhar com os dados em formato CSV. Então eu vou digitar aqui inventário e vou salvar como CSV separado por vírgula, texto separado por vírgula. Salvo. Posso então agora ir para o aplicativo, venho na coluna de dados e vou fazer o upload dessa base de dados que nós acabamos de salvar. Uma vez que o upload está completo, eu defino o separador decimal e o separador de coluna, no nosso caso vírgula e ponto, e peço para carregar o arquivo. Posso observar para ver se o arquivo está correto ou não. No caso, a gente observa que está tudo correto. E eu posso vir aqui então para a aba de estrutura. A aba de estrutura eu preciso informar qual é a nossa coluna que identifica as espécies, então é o nosso nome científico. Preciso definir qual a coluna do DAP, é a coluna DAP. A coluna que identifica parcela, marca-se aqui então parcela. E seleciono a coluna que identifica a área da parcela. Essa coluna não existe no nosso arquivo, então eu preciso voltar lá no arquivo CSV. Vou incluir aqui uma coluna área. No nosso caso, a área é 50 por 50, então 2.500 metros quadrados. Vale destacar o nosso aplicativo que a área da parcela tem que ser em metros quadrados. Eu carrego para todas as observações, eu só confiro. E salvo novamente como CSV. Preciso então reimportar os dados. Atualizo o arquivo, passando aqui para o lado que agora a coluna área está presente. Volto na aba estrutura, então a coluna de espécie, DAP, parcela e aqui a área, que é a nossa última coluna. O nosso rótulo é NI para as espécies não identificadas, então eu não preciso alterar nada. E posso também colocar variáveis opcionais para a estrutura vertical e estrutura interna, que nesse momento nós não vamos considerar. 2 casas decimais e vou processar o nosso inventário. Então a gente encontra aqui na nossa lista de espécies
Então, a gente está mostrando apenas as 10 primeiras linhas. Posso, por exemplo, pedir as 50. Para cada espécie, as suas frequências absoluta relativa, densidade absoluta relativa, dominância absoluta e relativa.